Hoje a gente vai falar sobre os 7 degraus da riqueza. Eu vou te mostrar como ganhar seu próprio dinheiro até chegar num ponto que você vai fazer o que quiser, quando quiser, porque o seu investimento vai bancar o seu estilo de vida. E para quem realmente sonha alto, tem um nível que vai além, que é transformar grana em legado. Você sabia que hoje você consegue medir o nível de independência financeira que você tá? E quando isso é bem definido, após você alcançar os níveis corretos, ainda existem outros 2 patamares para você explorar. De acordo com Graham Sebattier, na verdade, existem 7 níveis de riqueza. E saber em qual deles você está é essencial para que você possa dar os seus próximos passos rumo à liberdade financeira e rumo a seus objetivos. O primeiro é o nível dependência. Você provavelmente depende total ou parcialmente do apoio financeiro de outra pessoa. Normalmente, quem está nessa situação são crianças, adolescentes ou até adultos ali recém-formados que ainda não têm um emprego ou que ainda não conseguiram ganhar dinheiro por si próprios. E isso é muito normal, inclusive um estudo revelou que metade dos pais ainda ajuda financeiramente seus filhos adultos. Portanto, se você ainda recebe ajuda financeira dos seus pais, é considerado dependente até aquele seu amigo Pedro, por exemplo, que parece ter tudo na vida por conta dos pais e de todas as oportunidades ao seu alcance, mas prefere gastar tempo com videogames ou apostando em jogos de futebol de várzea. Ele é considerado um dependente. Bom, brincadeiras à parte, mas essa fase costuma durar até que você comece a ganhar seu próprio dinheiro e arcar ali com suas próprias despesas. O nível 2 é o nível sobrevivência. A maioria das pessoas provavelmente vai se encontrar nesse patamar conhecido como a sobrevivência. Esse estágio significa você conseguir se virar, pagar as contas do mês sem acumular dívidas. Atualmente, uma boa parte dos brasileiros vive com o orçamento apertado, o que indica que muitos estão nesse nível da sobrevivência. Você pode estar nessa fase mesmo que tenha acabado de iniciar sua carreira, pode até ter um salário bom, mas talvez não tenha tido tempo suficiente para juntar uma quantia significativa e criar ali um patrimônio, um pé de meia para você. Porém, muitas pessoas nessa fase acabam ficando estagnados. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é desenvolvedora em São Paulo e ela enfrenta dificuldades para poupar e guardar dinheiro e investir, por causa que o custo de vida é altíssima, mesmo que ela já tenha um emprego. E ela recentemente financiou um carro zero, o que adicionou ainda mais custos para o seu estilo de vida. Além disso, ela não faz um controle dos seus gastos e ainda tem 2 pets. Qual que é o resultado? Ela consegue ali guardar um pouco de dinheiro, sobrar um pouco de dinheiro todos os meses, mas para qualquer emergência, como uma conta alta, veterinário ou qualquer coisa não planejada, pode zerar ali sua conta bancária. Ao mesmo tempo, ela percebe que o seu salário não é suficiente e mesmo ela já estando na empresa há algum tempo, ela não consegue um aumento salarial. Por isso que nesse estágio aqui, grande parte do dinheiro que a pessoa ganha é consumida pelas despesas mensais, ao invés delas investirem em habilidades e especializações e coisas diferentes para conseguir mais renda, aonde nos casos que a pessoa não consegue ganhar mais com o próprio salário. E estar nesse nível da sobrevivência não é o ideal, mas é uma realidade para muitas pessoas, então com a diligência e disciplina certa no desenvolvimento das suas habilidades e conhecimento para você conseguir mais renda, veja que é muito fácil de você sair desse nível, para você atingir o próximo nível, que é o nível estabilidade. No estágio da estabilidade, você já consegue lidar com despesas inesperadas e provavelmente seu salário já é suficiente para você guardar e manter um bom padrão de vida. Isso inclui você tirar férias 1 ou 2 vezes no ano. Essas férias podem não ser extremamente luxuosas, mas sim você tem condições de viajar. Quando se trata de planejamento financeiro, você consegue organizar os próximos 6 meses ou até um pouco mais, embora planejar ao longo prazo ainda seja um desafio. E nesse nível da estabilidade, você geralmente acaba tendo 3 características principais, que é possuir um fundo de emergência, que é o que os brasileiros comuns aí que investem na bolsa gostam de falar, que você tem que ter um fundo de emergência ali que cubra 3 a 6 meses das suas despesas pessoais. Você também não vai mais viver de salário em salário para pagar suas contas, você ali tem uma grana sobrando em conta mesmo, que você consegue gastar ali por 3 meses, além do seu fundo de emergência, e você começa a guardar uma grana ali, separar para aposentadoria ou para investimentos localizados, para investimentos para o seu futuro, ou até mesmo para grandes objetivos, como dar entrada para uma casa e tudo mais. E
Esse nível da estabilidade é um nível que a preocupação com dinheiro já começa a baixar. Muitas pessoas acabam perdendo essa preocupação crucial ali de estar girando salário após salário. Mas mesmo assim, nesse nível 3 da estabilidade, você ainda não atingiu a independência financeira. Esse é um nível que você tá mais tranquilo financeiramente, você não tá mais preocupando tanto, mas você não tá ainda livre financeiramente. Até porque esse estágio, ele abre espaço pra gente discutir e ver o quanto que é realmente necessário pra gente alcançar uma estabilidade financeira de verdade. Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que tem um custo de vida de 10 mil reais por mês. Isso já contando tudo ali, aluguel, transporte, alimentação, gastos com lazer, segurança, carro, enfim, tudo ali 10 mil reais por mês. Se a gente for analisar, para uma pessoa ter estabilidade, ela precisaria ter no mínimo 60 mil reais guardados ali no fundo de emergência, que é o que o pessoal gosta de falar, para cobrir ali 6 meses de despesas, e ela deveria ganhar no mínimo uns 15 mil reais, 12 a 15 mil reais. Isso é na minha visão, que é o que eu acho para alguém nesse nível da estabilidade. E obviamente que para estar nesse nível da estabilidade, você não precisa estar ali ganhando 15, gastando 10 mil por mês, mas sim, você pode ali estar ganhando 6 e estar gastando ali 4 mil por mês, tranquilamente. O que mudou aqui foi a escala, mas a pessoa está no mesmo nível, mesmo ganhando mais. Entenda que você pode estar ganhando muito mais, mas você ainda está no nível da estabilidade por culpa dos seus custos de vida. Ou seja, não é quem ganha mais quem está nos níveis maiores, mas sim a gente já vai ver em seguida que, no caso, o tamanho do patrimônio da pessoa, junto com a renda, junto com as despesas, são 3 fatores juntos que acabam determinando o nível que você está, e não só quanto você ganha. E agora a gente foi pro nível 4, que é o nível segurança. E é possível que a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo estão no nível estabilidade. E agora que a gente vai estar vendo o nível 4, que é da segurança financeira, esse é um estágio um pouco diferente da independência financeira também, que é o tema que a gente vai ver daqui a pouco, mas a segurança financeira basicamente significa que você consegue pagar suas contas com tranquilidade, consegue pagar as coisas que você quiser sem preocupações. Nesse nível, o seu foco deixa de ser quanto as contas custam e passa a ser como aumentar o seu patrimônio, como ter mais casas de aluguéis, como ter mais grana em ações, como ter mais grana em criptomoeda, como ter mais investimentos como um total. O seu patrimônio normalmente é um patrimônio gerador de riqueza. E é crucial, da mesma forma, você entender que esse nível não é questão de você ter uma renda alta. É como eu te falei, você pode ter uma renda de 100 mil reais que você não vai estar ali no último nível. Os níveis de independência financeira, eles se baseiam naquelas 3 coisas que a gente falou, que é a sua renda, os seus custos e o seu patrimônio. Até porque tem muita gente que ganha muito bem, acima de 80 mil reais por mês, e não se sentem financeiramente seguras. Uma pesquisa realizada em fevereiro desse ano, com indivíduos que ganham mais de 6 dígitos por ano, no caso ali seriam mais de 10 mil reais por mês, a gente pode falar, 48% deles estão no nível 2 de riqueza, gastando salário após salário. É por isso que eu tô falando pra vocês. Tem muita gente que acha que quem ganha 15 mil reais por mês aqui no Brasil é rico e tá num nível alto de independência financeira, mas não está, tá no nível 2 de acordo com essa pesquisa. E se você é jovem com menos de 25 anos, provavelmente ainda não tenha alcançado o nível de segurança financeira. E isso é completamente normal, pois tem muitas coisas ainda para acontecer, e quando a gente tem essa idade, é normal ainda a gente estar na fase de crescimento financeiro. É muito comum a gente ver as pessoas com 35, 40, 45 anos estarem atingindo o nível de segurança financeira, que é o nível 4. Agora sim a gente chegou no nível 5, que é o nível da independência. A segurança financeira, como a gente viu, é um estágio bem significativo, mas agora a gente vai atingir o nível da independência financeira, que é o nível 5. Esse nível, ele é um alvo de muitas pessoas porque ele implica o rendimento dos seus investimentos cobrem completamente o seu estilo de vida. Existe um conceito lá nos Estados Unidos chamado de FIRE, que é independência financeira, aposentar-se cedo, traduzindo aqui para o português. Esse objetivo é de viver com o rendimento dos seus investimentos. Eles adotam a regra que você pode sacar ali 4% do seu portfólio anualmente para sustentar a sua vida indefinidamente. Isso é a mesma coisa que você acumular um patrimônio líquido maior de 25 vezes as suas despesas e gastos anuais. Para um pouco para você pensar sobre isso, né? Porque como é uma metodologia dos Estados Unidos, eles fazem as despesas por ano. Por exemplo, com um patrimônio de 1 milhão de reais que você tem, você poderia viver aí com 40 mil reais por ano, esperando que os retornos
retornos dos seus investimentos repusessem essa quantia. Nesse ponto, você está basicamente aposentado e o trabalho se torna uma opção e não uma necessidade. Isso que é a independência financeira. Mas mesmo assim, muitas pessoas nesse estágio ainda continuam trabalhando, seja por desejo de manter um estilo de vida ainda melhor ou simplesmente por estar ativo profissionalmente. E esse estágio não também só vai te dar liberdade financeira, mas também uma paz de espírito incomparável, porque toda aquela grana que você ganha a mais do seu investimento, você vai poder estar torrando ela, que mesmo assim você vai estar conseguindo viver tranquilamente, já que você vive com o dinheiro dos seus investimentos. Agora vamos pro nível 6, que é o nível liberdade. O nível liberdade financeira marca o momento em que você realmente atinge a independência financeira, o que muitos consideram o ápice da riqueza, a liberdade financeira, você ser livre para gastar com o que quiser, a hora que quiser. Para a grande maioria, esse é o objetivo supremo, embora tecnicamente aí seja o penúltimo nível, ainda tendo um acima dele. A liberdade financeira se caracteriza por exatamente isso, você ter autonomia para fazer o que quiser, quando quiser. Se você quiser ir viajar agora, você pega e vai, simplesmente você faz isso. Se você quiser ir mês que vem comprar, trocar de carro ali para um carro melhor, que custa, sei lá, 30% a mais do seu, você vai lá e compra. Nesse estágio, a gente ainda não está considerando que as pessoas têm, por exemplo, helicópteros ou aviões particulares. Até porque, se você está nesse estágio, ter um helicóptero ou um avião até é meio irrelevante. Se você acorda confortável, sem nenhuma preocupação financeira, focado em como utilizar seu tempo da maneira que traga mais felicidade e satisfação para você, você realmente atingiu o nível da liberdade financeira. Idealmente, buscar uma vida plena sempre deve ser um objetivo constante, mas é nesse nível da liberdade que você se sente livre de qualquer encargo financeiro, de qualquer coisa financeira, você literalmente vive como desejar, utilizando o seu tempo e o seu dinheiro de qualquer forma que você quiser. Agora a gente chegou no último nível, que é o nível da abundância. Esse sim é o nível 7, que é para aqueles que alcançaram um sucesso extraordinário. E essa é uma das fases em que poucas pessoas atingem. Esse nível, ele é um nível tão elevado de riqueza que a sua obtenção pode levar bastante tempo, a menos que você seja um herdeiro, por exemplo. E a abundância financeira significa você possuir coisas tão grandes que as suas preocupações habituais sobre dinheiro se tornam irrelevantes. E é nesse nível que a gente começa a ponderar sobre o legado que você vai deixar para o mundo. Aquelas pessoas que deixam uma mensagem no mundo de tanta coisa que elas fizeram. Como, por exemplo, as pessoas que começam a doar e serem filantropos, né? Começam a deixar legados ali como a Amazon, como grandes instituições financeiras e vários nomes mundiais aí, né? O Elon Musk, Bill Gates e vários desses bilionários. A partir do momento que você se torna bilionário, você praticamente atingiu a abundância financeira nos dias de hoje. E nesse estágio, você tem dinheiro suficiente para garantir o futuro do filho dos seus filhos. É basicamente esse o tanto de dinheiro que a gente tem quando você chega na abundância financeira. Aí sim a gente vê as pessoas que tendo barcos, tendo grandes iates, ilhas particulares, tendo grandes construções, por exemplo, a Trump Tower, né? O Donald Trump lá que tem a torre do Trump, tendo um prédio, né? Às vezes a pessoa, em vez de comprar uma casa, compra um prédio inteiro, compra construções inteiras. E de tanta grana que você tem, é como eu falei, você começa a doar, você começa a encontrar outros caminhos para o seu dinheiro. E você, em qual nível de riqueza você se encontra? Bem, compartilha aqui nos comentários, fala o nível que você tem aí, que eu quero saber muito. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like também, mostra para um amigo seu, para ele saber os níveis de riqueza. E não deixa de entrar no nosso grupo gratuito do Telegram aqui embaixo, que lá vai ter muitas novidades sobre como você pode ganhar dinheiro, como você pode investir melhor e sempre aumentar a sua renda, que é o que eu foco aqui, beleza? Tamo junto e falou!